Paz do Senhor, bom dia, meus queridos, como vocês estão? Creio que debaixo da bênção de Deus sempre conseguimos superar as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. E eu espero que você tenha tido uma noite de paz, uma noite de muita alegria, uma noite de desfrutar desse amor e dessa bênção de Deus, tá bom? Eu quero aproveitar esse momento e falar algumas coisas a respeito da nossa revista da Escola Dominical. Aqui, quando a gente mostra a foto, sai ao contrário, mas você já sabe que essa é a nossa revista. A lição de hoje é a lição de número 12, do dia 22 de março de 2020, que tem o assunto As Bênçãos de Deus para a Família. No texto áureo da nossa revista, ela diz: E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. E a nossa verdade aplicada diz: Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. Quando nós fizemos a nossa série de estudos Minha Família no Altar de Deus, nós comentamos sobre isso, sobre o planejamento de Deus para a família, o propósito de Deus para a família, como ele formou a primeira família, como ele abençoou a primeira família e também a forma que ele orientou para que a família pudesse estar sendo abençoada, sendo fortificada debaixo da graça de Deus, mostrando inclusive qual era o propósito dele estar instituindo a família, trazendo a família na sua perfeição, na sua totalidade de bênçãos, para que ela pudesse glorificar a Deus com o seu viver, o seu instruir de filhos, nas suas orientações aos filhos que viriam na sequência. Por isso que a família é plano de Deus. O inimigo de nossas almas, chamado diabo, e seus assessores, chamados demônios, eles estão cientes de que a família é bênção de Deus. Eles estão cientes de que a família é que forma a igreja de Deus. E ele sabe que lutar contra a igreja ele não vai ter sucesso. Então ele luta contra a família, querendo fazer de todas as formas que a família deixe de receber a bênção de Deus, deixe de ser alcançada pela misericórdia de Deus e desfrute de tudo aquilo que Deus planejou para a família. Essa, infelizmente, é a ideia satânica de destruição da família. É por isso que nós temos visto o mundo trabalhar de uma tal forma contra a família, querendo destruir, querendo mudar o projeto de Deus de a família ser um homem e uma mulher, né, constituindo filhos a partir da relação entre esse homem e essa mulher, que tem diferenças entre eles, diferenças físicas, diferenças de personalidade, mas que na verdade se completam um ao outro, fazendo com que a bênção de Deus ela chegue na casa, no lar, na família. E quando nós cremos nesse propósito, quando nós cremos nesse objetivo de Deus, nós vemos a família ser abençoada. E nós vemos a família ser alcançada por Deus. Por isso que o nosso texto áureo, a palavra crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, dita por Paulo ao carcereiro de Filipos, ela tem um propósito de dizer, se você acreditar no projeto de Deus, você vai ser abençoado. Se você acreditar no projeto de Deus, não só você vai ser abençoado, como toda a sua família será alcançada. Se você crer no propósito de Deus, na instituição de Deus, naquilo que Deus planejou,
a bênção chegará na sua casa, a bênção chegará na sua família. Ok? O nosso texto áureo desta manhã está em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3, e também Atos dos Apóstolos, verso 25. Se nós estivéssemos na nossa sala de aula, nós pediríamos para cada aluno ler um versículo. Como isso não vai ser possível, permita-me fazer a leitura sozinho aqui, você me acompanhe. Gênesis 12, 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão, perdão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu estava pensando ontem à tarde, vendo os noticiários, vendo as notícias do coronavírus, Covid-19, a mortandade que tem trazido no mundo, não apenas no Brasil, mas no mundo, toda a dificuldade que vem acontecendo, todos os problemas que vem enfrentando. E eu comecei a pensar, será que Deus não está permitindo que o Brasil seja alcançado, em particular, com essa pandemia, por causa das afrontas que ocorreram nesses últimos anos com a pessoa do seu Filho querido Jesus Cristo, onde os homens debocharam, onde os homens vilipendiaram, onde os homens deturparam completamente a imagem do seu Filho, e, consequentemente, isso não agradou o coração de Deus. Nesse último carnaval não foi diferente. Nesse último carnaval, o que nós vimos foi um deboche completo a respeito da pessoa de Deus, de Jesus. Nós deveríamos desfrutar da bênção de Deus completa. Nós deveríamos desfrutar. Assim como o casal Adão e Eva foram criados perfeitos, colocados num lugar perfeito para desfrutar a totalidade da bênção de Deus. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva desobedeceram a Deus pela sua incredulidade. Não acreditaram que a palavra de Deus é a verdade. E, consequentemente, colheram os frutos dessa desobediência, sendo bloqueado a sua comunhão com Deus. É interessante a gente observar que Deus renova um pacto com Abraão. Esse texto que nós lemos, Deus renova um pacto com Abraão, dizendo: eu vou abençoar você, eu vou abençoar a terra, eu vou abençoar a família. E o que o povo fez? Se afastou de Deus outra vez. Distanciou de Deus outra vez. E aí Deus vem trazendo os profetas, dizendo que Ele quer abençoar. Ele quer fazer com que as bênçãos de Deus cheguem na família, na casa, no lar. Chegue individualmente para nós e coletivamente para os nossos familiares. Mas o povo continuou afastado de Deus. O povo continuou distanciado de Deus. O povo continuou desprezando a Deus. Aí o que Deus faz? Deus envia Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, para que ele pudesse, através do seu sacrifício, resgatar todas as promessas que ele havia feito de bênção e que o homem havia desprezado. Todas as promessas de bênçãos prometidas desde o Éden e que o homem
desprezou. Aí nós vemos em todos os cultos de ceia, quando nós lemos, na hora do cálice ser tomado, a leitura que é feita: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Novo Testamento em algumas versões, Nova Aliança em outras versões. Em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, ele faz uma nova proposta de abençoar a família, de abençoar a casa, de abençoar o lar, de abençoar individualmente, de abençoar a humanidade. E o que a humanidade fez outra vez? Ela se distancia de Deus, ela vira as costas para Deus, ela despreza a Deus, ela despreza o sacrifício de Jesus, ela despreza o perdão de Jesus, ela despreza a misericórdia de Jesus. A palavra do Senhor diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. O que nós estamos vivendo é consequência dos nossos erros, é consequência dos nossos pecados, é consequência das nossas faltas. Mas a promessa de Deus não está invalidada. A promessa de Deus ainda é válida. E na introdução da nossa lição, ela diz assim, nessa lição veremos a família como agência de Deus, algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênção para os seus membros e alcance toda a sociedade. Preste bem atenção nisso, gente. Olha o propósito da lição. Que a família seja agência de Deus. Observemos algumas bênçãos e a importância de as famílias terem atitudes que contribuam para que o lar seja um lugar de bênção para os seus membros. Às vezes a gente não entende o agir de Deus. Às vezes a gente não consegue compreender. Nossa mente é extremamente limitada. Mas será que esse coronavírus, Covid-19, toda essa pandemia que está acontecendo no mundo, esse isolamento familiar, essa proibição de você estar na rua, pessoas trabalhando de casa, será que não é um jeito de Deus estar trabalhando para que a família seja de fato reunida? Porque às vezes a família está dentro da casa, mas não está unida. Às vezes a família está no mesmo ambiente, mas ela não consegue estar unida. Às vezes, para se comunicar, nós usamos este aparelhinho aqui, esse aparelhinho aqui. Usamos ele para se comunicar dentro de casa. Não dialogamos mais, não olhamos mais olho no olho, não sentamos mais à mesa para fazer as refeições. E o propósito de Deus é que as famílias tenham atitudes que se multipliquem na sociedade. Mas se a família de Deus ela não está agindo adequadamente, então ela não vai se multiplicar dentro da sociedade. O item 1 da nossa lição fala a bênção ou a família e a bênção de Deus. Desde o início, como nós falamos, aqui eu não vou ler todo o tópico, porque senão ficaria cansativo e extenso demais. Eu gosto de ler quando estou ministrando a aula, mas me tornaria cansativo demais. Eu acho que pelo vídeo aqui não quero estender além da conta, tá? Somente transmitir a ideia mesmo que eu gostaria de passar aqui. Mas desde o princípio, Deus revelou qual seria o seu propósito. Bênção. A Bíblia diz que quando Deus criou homem e mulher, que trouxe um para o outro, que uniu, Deus os abençoou. Primeira coisa que Deus fez, abençoar o casal, abençoar a família, porque a partir do casal é que se constitui a família.
ele abençoou e disse: crescei e multiplicai, frutificai, sujeitai a terra. Então, desde o primeiro propósito de Deus foi que a família fosse abençoada, que a família alcançasse a bênção de Deus e que ela se tornasse, como diz o item 1.1, a agência divina. Agência divina para quê? Para ensinar, orientar, mostrar a glória de Deus. Apresentar para as crianças, quando viessem a nascer, o poder de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, para que as gerações vindouras se tornassem gerações abençoadas, pudessem ser gerações que alcançassem a misericórdia de Deus. A mesma coisa Deus fez com Abraão, o texto que nós lemos. Deus prometeu que ele seria abençoado, e foi. Deus prometeu que ele seria alcançado com sua misericórdia, e foi. Deus prometeu que ele chegaria a um patamar de excelência, e Abraão usou a sua fé e chegou a esse patamar de excelência diante de Deus. O item 1.2 diz: ensinando o caminho da bênção. Esse era o propósito de Deus, que a partir da casa, a partir do lar, a partir do momento em que nós estivéssemos dentro de casa, cumprindo o propósito de Deus, nossos filhos seriam abençoados e nós, consequentemente, daríamos testemunho às outras nações, as nações eventualmente ímpias, porque a partir do momento em que Adão e Eva foram criados perfeitos, numa matriz perfeita, os seus filhos nasceriam perfeitos. Mas com a chegada do pecado, com a introdução do pecado, a natureza pecaminosa, o que o homem fez com o passar do tempo? Criou divisões, criou situações onde as famílias se espalharam. Você se recorda muito bem da confusão das línguas, quando se tentou construir a Torre de Betel. E aí cada família foi para um lado diferente. Quando Deus chama Abraão para ele ser uma bênção e para que as famílias fossem abençoadas nele, na família dele, a proposta de Deus era: aqueles que se dispersaram, aqueles que desconhecem, aqueles que não viveram, aqueles que não vivenciaram ainda a minha bênção, através de você, Abraão, tomarão conhecimento da minha glória, do meu poder, da minha autoridade, e, consequentemente, você, através do seu testemunho, irá abençoar todas as famílias da terra, porque a partir de você elas crerão e passarão então a me glorificar e serão alcançados em motivos da minha bênção. Então a proposta de Deus era que as famílias elas pudessem ser ensinadas qual é o caminho da bênção, como alcançar a bênção de Deus, como alcançar a misericórdia de Deus. Aí o nosso comentarista, ele diz aqui que no Brasil, onde há abundância de igrejas locais, grandes recursos tecnológicos, que é o que nós estamos fazendo agora, junto com o corre-corre diário, tende-se a perder aquele aquecimento, fervor de executar a missão de ensinar as futuras gerações. Eu lembro de uma mensagem que eu vi no YouTube, ministrada pelo pastor Ed René Kivitz, da Igreja Batista da Água Branca, e que eu, sem vergonha nenhuma de dizer, copiei os tópicos, coloquei do meu tamanho, porque cada um tem o seu tamanho adequado, eu pus do meu tamanho e ministrei na igreja. E o tema dessa pregação era As Três Cadeiras, que fala, na verdade, sobre três gerações. A geração de Josué,
a geração dos filhos de Josué e a geração dos netos de Josué. Josué vivenciou os milagres de Deus. Josué viu a passagem no Mar Vermelho. Josué vivenciou o poder de Deus no deserto. Josué, depois da morte de Moisés, foi incumbido de colocar a nação de Israel dentro da terra prometida e conquistar a terra. Ele viu a glória, ele viu o poder, ele viu a unção de Deus ser derramada em todo instante. Os filhos de Josué viram parte desta glória. Os filhos de Josué viram algumas coisas acontecerem, principalmente algumas delas no deserto. Nos últimos anos de deserto, viram também algumas coisas acontecerem ao entrarem na terra prometida. Mas os netos de Josué já estavam em momentos de calmaria, em momentos de tranquilidade. E faltou alguma comunicação para essa geração. Faltou aqui alguma informação para essa geração. Ainda que Josué tenha dito, eu e minha casa serviremos ao Senhor, quando chegou essa geração aqui dos netos de Josué, eles disseram, do que é feito as maravilhas de nossos pais? O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Vovô não estava lá mais para dizer a particularidade do milagre de Deus e esses aqui não tinham vivido a totalidade da bênção de Deus. Esses estavam agora carentes. Nós, queridos, dentro da nossa casa, temos uma enorme responsabilidade de ensinar os nossos filhos o caminho da bênção de Deus. E qual é o caminho da bênção de Deus? A fidelidade. Qual é o caminho da bênção de Deus? O temor. Qual é o caminho da bênção de Deus? Acreditar em Jesus Cristo como o único Senhor de nossas vidas e Salvador de nossas almas. Por isso, quando eu faço a apresentação de crianças, faço questão de elaborar uma pequena cerimônia, onde ao final dessa pequena cerimônia, os pais se comprometem a sentar com os filhos, ensinar a palavra de Deus para os filhos, dar testemunho de vida para os filhos, lapidar caráter dos filhos. É um compromisso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, nós temos a responsabilidade de ensinar a nossa família e as demais famílias que estão próximas a nós o caminho da bênção de Deus. Eu posso englobar aqui tudo isso que estou falando no item 1.3, quando diz a bênção e as futuras gerações. Eu sempre prego na igreja que eu não posso viver das experiências de outros. Eu preciso viver as minhas experiências. Eu preciso ter a minha comunhão com Deus. Eu preciso ter o meu contato com Deus. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz que a salvação ela é individual. É claro, queridos, que quando eu sou abençoado, os meus filhos indiretamente também são. Minha esposa também é. Minha casa é. Mas os meus filhos precisam ser ensinados como eles terem também a experiência deles com Deus, o contato deles com Deus. Eles precisam ser ensinados como eles também vivenciarem diariamente a bênção de Deus. E eles precisam querer buscar isso. Eu gosto muito de pensar quando a parábola do semeador, a parábola dos talentos diz que para um foi dado 5 talentos, para outro foi dado 2, para outro foi dado 1 talento. Eu gosto de pensar, diferentemente do que algumas pessoas pensam, que isso é dom, que isso é dinheiro, eu gosto de pensar nos talentos como filhos. Deus me deu 3 talentos, o Júnior, a Valéria e o Marcos. Eu trabalhei junto com a minha esposa esses 3 talentos, ensinando-os o temor do Senhor, ensinando-os
a misericórdia de Deus, ensinando-os a bondade de Deus, ensinando-os que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas, de nossas almas, nós plantamos em nossos filhos a boa semente. Meu filho Júnior se casou com a Júlia. Meu filho Marcos se casou com a Camila. Meu filho Júnior gerou a Nina. Meu filho Marcos gerou o Guilherme. E esses meus filhos agora estão multiplicando o talento. A Júlia e o Júnior estão ensinando a Nina o temor do Senhor. Estão ensinando a futura geração o caminho do Senhor. O Marcos e a Camila, ainda que o Guilherme tenha apenas 4 meses de idade, já estão ensinando ele a palavra de Deus. Porque é desde o ventre que se ensina. Não é quando ficar adulto. É desde o ventre, desde pequenino, tendo todos os cuidados, fazendo com que a bênção de Deus chegue às futuras gerações. Quando nós temos o cuidado de fazer isso, os nossos filhos são plantados a boa semente. Eu me preocupo com igrejas que não se preocupam com as crianças. Os pais não estão se preocupando em casa. A igreja está despreocupada. A igreja só faz entretenimento para as crianças, quando na verdade deveria ensinar a palavra e mostrar a palavra, a responsabilidade de servir ao Senhor, de temer ao Senhor, de andar nos caminhos do Senhor. Que Deus nos ajude como pais, que Deus nos ajude como avós, que Deus nos ajude como pastores, servos de Deus, a ensinar à futura geração o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é o caminho de bênção. O caminho do Senhor para o caminho da alegria, o caminho do Senhor para o caminho da vitória, o caminho do Senhor para o caminho da eternidade. Que Deus nos ajude com a sua graça. No tópico 2, fala algumas bênçãos de Deus para a família. E o tópico 2.1 diz sabedoria, inteligência e conhecimento. Deus nos capacitou, irmãos, com sabedoria. Deus nos capacitou com o conhecimento. Deus nos capacitou com a sua palavra poderosa para nós conhecermos a realidade e sabermos discernir entre o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é ruim, e tomar conhecimento para definirmos e decidirmos se nos convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isto é ter inteligência, sabedoria e conhecimento para se afastar daquilo que não é bom, daquilo que não edifica, daquilo que não traz a felicidade e o prazer. O comentarista menciona Provérbios 24, versículo 3 e 4, que diz assim, esse provérbio: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Sabedoria é saber, conhecer, educação, procedências, entendimento, inteligência, é saber aplicar. É como eu costumo sempre explicar qual a diferença entre maturidade e experiência. Experiência nós vivemos todos os dias, boas, más, médias. Todos os dias, em todos os instantes, nós vivemos experiências. E o que é maturidade? É saber usar a experiência que nós vivemos. Isso é maturidade. É a mesma coisa. Inteligência é você saber usar a sua sabedoria. O conhecimento você tem, mas você precisa saber usá-lo. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria para usá-lo. E nós fomos capacitados por isso como bênção de Deus para cuidarmos dos nossos filhos. O verso 4 diz assim: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas
e deleitáveis. Queridos, eu costumo dizer assim, olha, qual é a bênção de Deus para a nossa vida? A salvação. E as outras coisas? Casa, carro, educação, roupa boa, comida, saúde. O que é isso? Isso são bênçãos acessórias. Quando você tem a inteligência, o conhecimento para poder usar a sabedoria que Deus te deu, você entrega a sua vida ao Senhor, você confia nele e ele vai te dar o conhecimento para você ter dentro da sua casa coisas, substâncias deleitosas e preciosas, preciosas e deleitosas. Com a sabedoria e a graça de Deus na nossa família, teremos uma coisa deleitosa, harmonia familiar. Outra coisa deleitosa, bom relacionamento, saber falar, saber ouvir, saber se comunicar. Isso faz parte desse primeiro ponto que Deus nos deu, sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós vivemos num mundo de materialismo. Quando nós precisamos algo que transcenda esse materialismo e traga para nós a habilidade de nós cuidarmos da nossa casa em todos os aspectos, em todos os sentidos, inclusive no aspecto espiritual. O item 2.2 fala presença e participação de Deus. Quando nós falamos de presença e participação de Deus, o comentarista ele destaca o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mas o que vem na minha cabeça nesse momento, na verdade eu não escrevi, mas que vem na cabeça nesse momento é Jesus participando nas bodas em Caná da Galileia. Olha que coisa interessante. Jesus foi convidado a estar no casamento. Jesus foi convidado a estar lá na casa dos seus amigos, onde o casamento ele seria realizado. Mas ele não foi convidado apenas a estar lá. Ele foi convidado a participar do casamento. Porque chegou um determinado momento que o vinho que traz alegria acabou. E a mãe de Jesus chega para Jesus e diz: meu filho, acabou o vinho. Jesus estava sendo convidado a não ser apenas um presente de estar presente, não estar apenas presente no recinto, mas participar do momento em que os noivos estavam vivendo, que seria uma situação de embaraço, seria uma situação de dificuldade para os noivos não ter vinho necessário, em quantidade necessária, para oferecer aos seus convidados. E Jesus participa do casamento, iniciando aquele casamento, abençoando aquele jovem casal com alegria. Que tal nós termos a sabedoria, a inteligência, o conhecimento e convidar o Senhor não apenas para estar presente na nossa casa, mas para eles participar da nossa casa, participar da nossa família, estar envolvido no nosso ambiente familiar, vivendo conosco, sendo ele o direcionador da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Que tal nós fazermos isso? Certamente será segurança para nós, como diz o item 2.3, a presença do Senhor, a participação do Senhor. Certamente Ele nos dará a inteligência, a sabedoria que nós precisamos e Ele será a segurança da nossa casa. Aí nós poderemos dizer: praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor está presente, o Senhor estará nos guardando, o Senhor estará nos livrando. E se Ele não quiser, como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, nos livrar do mal, Ele nos livrará
durante o mal, durante o perigo, durante a dificuldade, mas Ele não vai nos abandonar, porque nós convidamos Ele, crendo na Sua presença, crendo na Sua bênção, crendo no Seu milagre, crendo no Seu poder, crendo na forma de Ele ser o nosso guarda, a segurança, o guarda da nossa casa, o guarda da nossa família, a segurança do nosso lar, a segurança da nossa família, a bênção para todos os componentes da nossa casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Talvez você ora pedindo que Deus tenha misericórdia da sua casa porque ainda algum familiar não creu, algum familiar ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Mas você continue crendo, não desista. No momento oportuno, esse seu familiar, se estiver envolvido com drogas, deixará as drogas. Se estiver envolvido com alguma coisa ilícita, deixará o ilícito. Se tiver dureza no coração e não acreditar, ele vai ser quebrantado para acreditar. E ao ser quebrantado para acreditar, irá se entregar para o Senhor Jesus, cumprindo-se a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não cai por terra. Para nós, preste bem atenção no que eu vou dizer, para nós que somos ansiosos, às vezes demora, mas ela não cai por terra. Eu tenho o hábito de dizer que nós oramos de manhã, queremos receber na hora do almoço para testemunhar de noite. E nem sempre esse é o tempo de Deus. Mas se eu acreditar, ele pode passar um tempo, mas ele vai acontecer. Quando eu pastoreava a igreja do Jardim Penha, isso faz muitos anos mesmo, chegou uma pessoa e disse para mim assim, ó, se prepara, que Deus vai te levar além fronteiras e você vai ministrar a palavra de Deus lá fora. Eu confesso para vocês, aceitei a palavra, mas eu não tinha recurso para ir para fora, eu não tinha nenhuma ideia de ir para fora, eu não tinha nenhum desejo de ir para fora, absolutamente nada. O máximo que eu tinha ido era no Paraguai, para visitar ali a Ponte da Amizade, aquele lugarzinho onde a gente compra alguma coisa, né, nos passeios que a gente faz. Era o máximo que eu tinha feito. Pois bem, em 2014, o meu filho que mora na Austrália, em 2008, se não me falha a memória, 2009, meu filho foi para a Austrália, morar na Austrália, onde ele mora até hoje. E lá morando, me chamou para ir para lá, saudade bateu, e ele me enviou as passagens e nós fomos para lá para rever o nosso filho, rever a nossa nora, e estávamos ali muito felizes e tal. E ele congrega na Assembleia de Deus australiana. E eu fui convidado pelo pastor Joe, que é o pastor sênior da igreja Assembleia de Deus australiana, para ministrar no culto de ensino em uma quarta-feira. E lá estava eu, ministrando a palavra de Deus, cumprindo-se. Passou tanto tempo que eu nem lembrava. Deus não deixa cair por terra. Por 2 vezes eu já pude ministrar a palavra de Deus nessa Assembleia de Deus australiana. Deus cumpre o seu propósito, Deus cumpre a sua palavra. O item 3 da nossa lição, ele diz, atitudes para desfrutar das bênçãos do Senhor. Além de conhecermos o interesse e o poder de Deus em abençoar, são necessárias também algumas atitudes da nossa parte. Né? Algumas atitudes da nossa parte. Primeira coisa, o item 3.1 diz família, onde um lugar onde há temor de Deus. E aí que entra a responsabilidade dos pais em transmitir aos filhos o temor do Senhor, que é um princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E os pais precisam ser prudentes para que os filhos observem esse temor na vida dos pais. Então, viver a palavra de Deus dentro de casa. Dar testemunho para o filho
Salmo 128, que o salmista, ou melhor dizendo, que o nosso comentarista, ele propõe como leitura, ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos seus caminhos é viver a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus, dentro de casa. Cuidado com o que você fala, cuidado com as críticas que você faz. Lembre-se, ninguém é perfeito, todo mundo falha, todo mundo erra. E quando você faz críticas diante dos seus filhos, eles aprendem a ser críticos. Quando você vive debaixo de temor, na obediência da palavra de Deus, os seus filhos tomam como exemplo aquilo que você faz para viver debaixo do temor do Senhor. Então, a casa é um lugar apropriado para nós vivermos o temor do Senhor. Olha o versículo 2, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Salmo 128, que nós estamos tão acostumados a ler. Família, um lugar onde há temor de Deus. Provérbios 31, ele fala sobre a mulher virtuosa. Fala sobre os cuidados daquela que edifica a casa, que não é rixosa, que dá testemunho, que cuida dos filhos, que trata bem o marido. Mas Pedro também, melhor dizendo, diz que nós devemos tratar com sabedoria a nossa esposa. É dentro de casa que se gera o temor do Senhor, na obediência da sua palavra, na vivência da sua palavra. Um lar, para ser abençoado, ele precisa saber reconhecer a autoridade de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus. Há um comentário aqui na minha revista do professor que diz: o temor de Deus influencia todos os aspectos de uma família, a começar pelo namoro e preparação para o casamento. Refletirá na maneira como marido e mulher se relacionam e administram o lar. Conduzirá os pais na educação dos filhos. Os ingredientes da verdadeira felicidade não se acham inacessíveis. Ou seja, a partir do temor do Senhor, reverência, relacionamento com Deus, haverá obediência e hábitos que os nossos filhos aprenderão conosco para ter uma vida de temor e obediência à palavra do Senhor. 3.2 fala, família, um lugar onde há trabalho e contentamento. Às vezes eu me preocupo com algumas pessoas que não gostam de estar em casa. São extremamente ativos na igreja, trabalhadores, na vida secular, na vida ministerial, mas não gostam de estar em casa. A casa é um lugar onde nós devemos ter prazer em estar. Devemos ter alegria em estar. Cultivar aquilo que iniciou no namoro, o relacionamento com a esposa, relacionamento com os filhos, vivendo com temor, criando um ambiente familiar agradável, criando um ambiente onde todos os componentes da família têm prazer em estar, têm a felicidade em estar. Então, o ambiente ele deve ser um lugar de contentamento, de prazer, de felicidade. O item 3.3 diz, família, um lugar de adoração a Deus. Olha, queridos, eu estava lendo essa revista, recapitulando algumas coisas que eu já havia estudado e pensado para falar aqui hoje, e eu comecei a lembrar, logo no início do meu ministério pastoral, na Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, dirigindo a querida igreja Adebrais, em Cidade de Carvalho,
onde tive o privilégio de pastorear 2 vezes, em 2 ocasiões distintas. Foi a primeira igreja do Campo do Brás que eu pastoreei e também a última antes de ir para o campo presidir um trabalho no interior de São Paulo. Tive a oportunidade lá de me casar, tive a oportunidade de apresentar os meus 3 filhos, tive a oportunidade de ser líder de jovens por 2 vezes, tive a oportunidade de ser superintendente de escola bíblica, tive a oportunidade de ser professor de classes diversas, tive a oportunidade de ser responsável por evangelismo a livre, visitas, e tesoureiro, secretário, tesoureiro, e depois um dia me tornei pastor. Uma das coisas que eu instituí logo que assumi o pastorado daquela igreja foi um dia da semana para a família. Nós trabalhamos de segunda a sexta e às vezes algumas pessoas trabalham de sábado. Nós estudamos de segunda a sexta e algumas pessoas estudam também no sábado durante o dia. E às vezes nós não tínhamos oportunidade. E nós instituímos um dia da semana para ficar em casa, para não fazer absolutamente nada a não ser ficar em casa e fazer um culto doméstico. E eu lembro que quando eu instituí isso na igreja, direcionado por Deus, tenho certeza disso, eu disse, olha, se a família for pequena, usando por base Êxodo na instituição da Páscoa, se a família for pequena, junte-se com outra família. Às vezes é só um casal, fazer o culto doméstico pode se tornar um pouco mais difícil. Não que seja impossível, é claro que é perfeitamente possível isso, mas pode haver uma dificuldade. Então junte-se com outra família, pequena, mas sem muita aglomeração. A ideia é bem familiar mesmo. E isso foi feito. E nós começamos a ouvir testemunhos das famílias do que havia acontecido no culto familiar, no culto da casa, no culto doméstico. Queridos, foram testemunhos dos mais diversos, dos mais abençoados, dos mais felizes que eu pude ouvir. Testemunho onde filhos que fugiam de casa, e tem talvez até um obreiro aqui, que me parece que apareceu o nome dele aqui, que quando começava o culto ele fugia. E quando eu ia fazer culto na casa dele, ele pulava a janela. Eu entrava pela porta, ele pulava pela janela. Hoje ele é obreiro. Muitas pessoas que ficavam dentro de casa para participar do culto doméstico, mas que ainda não conhecia a palavra de Deus, não tinha se entregado a Deus, ouvindo os cânticos, ouvindo a ministração da palavra de Deus, com toda a simplicidade possível, se entregaram para Jesus. E a família passou a servir a Deus com amor, com alegria completa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a partir de um culto doméstico. Esses dias eu ouvi o testemunho de uma pessoa que me disse, olha, para mim a adaptação da igreja foi muito simples. É um novo convertido. E ele disse assim, por que foi muito simples? Porque eu comecei a ir na oração matinal, onde tem um grupo pequeno de pessoas. E eu pude fazer amizade com essas pessoas. E quando eu cheguei na igreja, eu não tive dificuldade de adaptação. Porque eu já conhecia aquelas pessoas. E para mim foi fácil. Às vezes, queridos, um culto doméstico, um lugar do lar, onde você adora a Deus, onde você serve a Deus, onde você glorifica a Deus, pode ser motivo de toda a diferença da bênção na sua casa, da bênção no seu lar. Eu cheguei a ouvir testemunho de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e alcançaram a bênção de Deus dentro da sua casa. Não foi fora, foi dentro do lar. A casa, o lar, a família é extremamente importante. Esse tempo que nós estamos vivendo de isolamento, esse tempo que nós estamos vivendo de estar dentro de casa é terrível, irmãos. Quem é ativo como eu, todos os dias vai para a igreja, faz plantão, é difícil. É difícil.
mas tem sido um novo aprendizado. Eu gosto da minha casa, eu amo o meu lar, eu amo a minha família, eu amo a minha casa, mas ficar 24 horas dentro de casa não é fácil não. Principalmente para quem é hiperativo. Mas faça do seu lugar, da sua casa, aproveite esse momento de aprendizado, aprenda como eu estou aprendendo, a estar mais tempo dentro de casa, a olhar aquela plantinha que está brotando lá no seu quintal, a regar uma planta que você plantou e esqueceu, e talvez esteja até morrendo. Aproveite a sentar com os filhos, conversar com os filhos, a brincar com o filho. Aproveite a olhar olho no olho da esposa e dizer para ela, eu te amo. Aproveita para olhar no olho do seu esposo e dizer, eu te amo. Aproveita esse momento de isolamento que nós estamos vivendo para reforçar os laços familiares. Lawrence Olsen, um dos antigos da Assembleia de Deus, ele diz assim, a família que ora junta, permanece junta. A família que ora junta, permanece junta. A família que adora a Deus junta, permanece junta. A família unida certamente transmite a bênção de Deus. O que nós pudemos aprender na manhã de hoje? Eu aprendi, creio que você também, que a família é um lugar onde há temor de Deus, um lugar onde há trabalho, um lugar onde há contentamento e é um lugar de adoração a Deus. Que cada família cristã esteja consciente do interesse e o poder de Deus em abençoar a família, a sua família, você que me ouve agora, você que me vê agora. Talvez não esteja vendo ao vivo, mas irá ver pelos compartilhamentos ou entrar na minha página para poder ver isso daqui. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Que você tenha consciência que Deus quer usar você e a sua família nos planos de abençoar outras famílias. Que você possa descobrir a importância de cultivar atitudes que contribuirão para você desfrutar todos os dias da bênção de Deus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos agora a aula da nossa escola bíblica dominical. De uma maneira muito diferente daquela que nós estamos acostumados a fazer quando nos reunimos na tua casa e onde somos apoiados, recebemos exemplos, recebemos opiniões, participação dos alunos na classe, porque são servos de Deus e certamente tem muita coisa a contribuir e a trazer para os ensinamentos diários. Hoje, Senhor, eu falei aqui com os internautas, com aqueles que fazem parte do Facebook, e eu vi, Senhor, que muita gente entrou, aproximadamente 100 pessoas ao vivo participando, e muitas outras, Senhor, irão ver esse vídeo e irão compreender o teu amor e o teu interesse em abençoar as famílias. Que as palavras ministradas, Senhor, não caia no vazio, mas que ela possa produzir frutos 100 por 1. Cada semente plantada crie e gere 100 novos frutos. E que o teu nome, Senhor, possa ser glorificado. Que essa família que agora me vê possa, Senhor, ser alcançada e que se cumpra a tua palavra na vida de cada familiar, aonde a tua palavra é muito clara quando ela diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O nosso texto áureo da manhã de hoje. Que possa haver salvação, que nesse momento de crise, que nesse momento de isolamento familiar, os laços possam ser firmados, o relacionamento possa ser estreitado, a vida familiar possa ser abençoada e cada família, Senhor, possa ser estruturada na tua graça, que o lar seja um lugar abençoado e abençoador para a glória do teu precioso nome. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa os filhos, abençoa os tios, abençoa os netos, abençoa, Senhor, a
cada um que faz parte da família desta casa que me ouve e me vê neste momento. É o que eu oro, Pai, pedindo a tua bênção, que se houver alguém enfermo, seja alcançado por teu amor agora e haja cura. Se houver alguém, Senhor, dependente químico, que possa ser liberto nesta hora, pelo poder da oração e pelo poder do nome de Jesus Cristo. E a tua palavra diz que se nós pedíssemos ao Senhor, em nome de Jesus, nós seríamos alcançados e respondidos. Eu peço a cura, eu peço a libertação, eu peço a tua bênção, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Queridos, hoje à noite nós estaremos fazendo o nosso culto online. Nós iremos transmitir através do YouTube, através do Facebook, através do Instagram. Então, esteja atento. Eu estarei dando um alô aqui na minha página para alguns contatos que nós temos no WhatsApp, de que nós iremos iniciar o nosso culto ao ar livre. Será um culto ao ar livre não, perdão, um culto online. Será um culto onde teremos a participação no máximo de 5 pessoas, 3 ou 4 pessoas louvando a Deus no nosso congregacional. Teremos uma pessoa filmando e eu ministrando a palavra de Deus, tá? Eu espero você, até logo mais. Olha, são muitas pessoas que estão aqui. Deixa eu ver se eu falo pelo menos o nome de algumas delas, mas são muitas pessoas, vai ser difícil de eu dizer todas as pessoas. Eu vi que a primeira que entrou foi a Berenice Tavares, Deus te abençoe, Lady Jane Torre, a Giovana Alves, Rodrigo Souza, a Daniel Madeiro, a Sueli Santos, Roseli Fernandes, Márcia Rodrigues, Cleonice Lima, Roseli Teixeira, Luiz Miranda, Juliane Silva, Daniel Oliveira, Genimária Silva, Elias Mendes, Ezequias Costa, Daniela Ávila, Tatiana Vilapiano, Reginaldo Antônio, Keila Ruama, Maria da Penha Mota, Otonina Oliveira, Juliane Silva, Joel Gonçalves, Zinho Antunes, Shirley Fernandes, Rúbia Fiel, Verônica Oliveira, Cláudio José da Silvia, muita gente aqui, ó, Carlos Oliveira, Verônica Oliveira, Pedro Borges Nogueira, Dulcineia Militão, Silas Bolgione, Edivaldo Barbosa Serafim, Fabiana Fabiana Avelino, Janaína Maltês, João Bosco, Naamar Xavier, Valdirene Gomes, Josefa Corona, Ana Alves, Mara Guedes, Vivian Santos, Carla Riso, Joana Alves, Davi Fernandes Araújo, Nilson Almeida Ferreira, Pati Santos, Adriene Gonçalves, Denise Sidney, Simone Freitas, André Correia, Davi Archelos, não sei se é assim que fala, me perdoe se não for, Jussara Costa, Maurício Nascimento, Simone Pereira, Tamires e Isaac Benjamin, Marinalva Silva, Jefferson Pacheco, Paulo Julião, Gislaine Fiel, Vicentina Oliveira, Luiz Paulo Andrade, Douglas Cardoso, Hermes Carvalho, Sirlene Palhão, quem mais aqui? Beatriz Rodrigues, Pamela Almeida, Eduardo Santos, Célia Novaes, Estevão Diodato, Lucas Cardoso, Cidinha Cavalieri, César Emílio Brandi, José de Jesus Gonçalves, Wellington Souza, Ivanilde Santos, Micael Soares, Alexandre Lemos, Tânia Oliveira, Sérgio Mora, Tamires dos Santos, Márcia Francisco, Douglas Silva, Pastor Mimo Vertudier, pastor da nossa igreja haitiana, Emerson Arruda,
Façanha Araújo, Nis Pitti, Samara Nunes, Elias Ferreira, Ângela Monteiro, Anderson Souza, Derli Figueiredo, Denise Sidney, Neuza Elizabeth Camargo, Júlio César, Vanilda Tonucci Pupo, Hermas Lourdes Souza Santos, Léa de Castro Souza, Daiane Prindade, Lucas Vitório, Edivar José, Ivone Gonçalves, Joana Dark, Gabriele Rodrigues, Oséias Domingos Jorge, Elaine Brandi, Rick Tati Barros, Kézia Aguiar, Arceu Pedro, Cristiano Liliane Martins, Maiara Santos, quanta gente boa, Fabiane Rebeca Araújo, Patrícia Paula, Kelly Cristina, José Dias, Natalino Oliveira, Jean Ricardo Freire, Cláudio Scalco, muita gente boa, gente, olha, Esther Martins, Fabiana Bilota, Raquel Cagliari, muita gente mandando mensagem também, por isso eu estou pulando algumas aqui, né, que já são pessoas que eu citei o nome, espero não estar pulando ninguém, que eu não citei ainda, Cristiane Oliveira, Pastora Zenaide Fonseca, Adilson Ricardo, Josemar da Silva Coelho, Rosana Marques, Maria Alves, Márcia Soares, Selma Silva, Davi Nicolau, Valéria Ramos, Silvia Amaro, enfim, muita gente abençoada. Deus te abençoe mesmo. Eu vi em algum momento aqui, passamos de 100 pessoas ao vivo. Se você quiser, compartilhe à vontade e convide para às 7 horas nós estarmos participando do culto online. Como te diz, é algo improvisado, já disse isso para alguns irmãos, nós não temos estrutura para fazer algo muito bem elaborado como algumas igrejas têm, né? Técnica, essas coisas todas, nós temos, assim, improvisado alguma coisa que poderá chegar uma mensagem de Deus na tua casa, uma mensagem de Deus na sua vida. Esteja presente, eu tenho certeza que Deus falará com você mais uma vez na noite de hoje, assim como tem falado todos esses dias. Amanhã de manhã eu estarei às 9 horas da manhã trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, sempre no meu canal, sempre aqui na minha página do Facebook, trazendo uma palavra abençoada para a sua vida, tá bom? Fique sempre ligado que eu tenho certeza que Deus fala conosco. Tenha um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo de excelência na presença do Senhor. Lembre-se, higienização de mãos. Estou pegando aqui o meu álcool gel, passando aqui, álcool gel, né? Higienização de mãos, principalmente com água, sabão, né? Muito importante, se tiver sabão líquido, melhor ainda. Constantemente lavando as mãos, constantemente se higienizando com álcool gel, nada de abraços, nada de apertar mão, é muito difícil para nós que gostamos de abraçar, gostamos de pegar na mão das pessoas, gostamos de beijar, nada nesse momento de isolamento, nada mesmo. Muito cuidado, principalmente com os idosos, principalmente com os hipertensos, principalmente com os diabéticos, principalmente daqueles que têm alguma pressão alta, né? Hipertensos, principalmente com aqueles que têm alguma doença já que está em tratamento, tenha bastante cuidado, tá? Cerque-se de todos os cuidados para proteger a você e a quem você ama. Saia somente o necessário da sua casa. Caso contrário, fique no seu lar, fique na sua casa, tenho certeza que vai ser bênção. Fique com Deus, queridos, um excelente dia para todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, fique na bênção, fique com Deus, fique com Jesus.